Fala Digoresters, está começando o Digocast, o seu, o meu, o nosso podcast que veio para dar voz, vez e visibilidade aos empreendedores, startupeiros e agentes de inovação do nosso estado de Mato Grosso. Eu sei que a gente já está começando, mas os nossos recadinhos aqui de imediato se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, não se esqueça, curta, compartilhe, comente, já aproveita para se inscrever e também ativar o sininho para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo dentro desse universo do Digocast. Caso você esteja assistindo lá no Spotify, lembre-se que você pode classificar o nosso podcast com 5 estrelas. Isso é muito bom para nós porque vai fortalecer todo esse projeto. E já que eu falei em fortalecer, é sempre bom ter com quem contar. Então, de imediato, já quero agradecer a Sicredi Ouro Verde, Mato Grosso, por acreditar no projeto do Digocast e estar conosco desde o episódio número 1, mostrando e, de fato, exercendo o que é dito em todas as plataformas da Sicredi, que é importante a gente ter com quem contar. Então, muito obrigado, Sicredi, mais uma vez. Hoje, para variar, galera, eu estou aqui com mais um amigo. Um amigo que por um tempo quase foi sócio de uma empreitada tecnológica aí. E posso dizer, eu não conhecia, para mim foi tipo um meteoro caindo aqui em Mato Grosso, aqui na Baixada Cuiabana, porque eu não conhecia e quando eu comecei a ouvir esse cara falar da solução que ele estava entregando para o mercado naquele momento, eu fiquei simplesmente boquiaberto. E essa é bem a palavra. E depois disso a gente começou a trocar muito, foram pelo menos aí muitos encontros formais e informais, né, Rafa? Que a gente trocou aqui e eu pude conhecer mais a fundo tanto a pessoa por trás dessa startup, que a gente vai entender um pouquinho mais, mas também essa pessoa por trás aí dessa skin de empreendedor, né? E é assim que eu gostaria de colocar você nesse papo, Rafael Marinho. Obrigado por aceitar o convite, obrigado por estar aqui. E eu tenho certeza que para a galera que, assim como eu, gosta de atividades físicas, esportes e empreendedorismo, vai curtir muito o nosso papo. Seja bem-vindo. Legal, muito bom estar aqui, primeiramente. Obrigado, Fábio, né, por esse momento. E a gente se alegra em saber que o nosso movimento está sendo percebido de alguma forma. A gente estamos engatinhando, aprendendo com tudo e com todos. E poder estar aqui e compartilhar um pouquinho dessa trajetória que a gente conseguiu construir, mas sabendo de longe que tem muita coisa para se fazer. Mas cada um tem o seu momento, né? E a gente tá aqui também para quantos insights vão surgir, né, nessa jogada aqui, nesse bate-papo. Então, espero que você curta esse bate-papo, fique à vontade e bora para cima. Que posição que você jogava? No futsal, eu joguei de fixo e no futebol de campo, eu joguei de volante. Tinha características no início mais ofensivas, drible, finta, de construção de jogada, e com o tempo, passando na mão de alguns treinadores, enfim, eu fui tendo mais características de defensiva, de desarme, e a parte física foi prevalecendo na parte técnica, Fábio. Entendi. Não, fiz essa pergunta porque aqui a gente vai fazer essa tabelinha, né? De um zagueiro que sabe sair com a bola para um volante que consegue fazer a construção da jogada também. Então a gente vai de pé em pé até a gente marcar o nosso gol. Maravilha, maravilha. Show de bola. Rafa, vocês vão ver, eu vou chamar o Rafa às vezes de Rafa, às vezes de Marinho e a forma como a gente se trata. Mas, Rafa, eu queria começar o nosso papo e eu venho até de uma maneira repetitiva e proposital dizendo: a galera conhece a gente e vê a gente, tipo, num palco, num evento, em um momento em que a gente está exercendo uma posição muitas vezes de autoridade. E as pessoas acreditam que a gente é aquilo. E, enfim, na realidade a gente é muito mais, né? Eu tenho aprendido que todo mundo é meio que fragmentado daquele filme, que é muito bom, que é um filme chamado Fragmentado. A gente tem várias personalidades, várias skins que a gente vai colocando. E para a galera começar a conhecer você, eu queria que você me contasse sua trajetória pessoal de vida. Da onde o Rafael veio, nasceu aqui, não nasceu aqui, onde era a sua quebrada, quando você foi se estabelecendo, aquele campinho de futebol, de terra batida, sei lá, que você começou a jogar bola. Conta para nós esse início de trajetória aí, dessa vida sua, até você chegar aí numa idade que você começa a tomar suas decisões por cabeça própria. Pergunta interessante, convidativa, né? Para quem gosta de falar, tem que administrar aqui, mas vamos lá. Bom, eu nasci, já trazer um fato curioso,
Eu nasci na Copa do Mundo de 86, no momento exato que Zico estava errando o pênalti do Brasil. Sou filho de um botafoguense, seu Cleonir, e meu pai no hospital não sabia se alegrava pela chegada do filho mais velho, no primeiro filho, ou se ficava triste pela perca da Copa do Mundo. E filho da dona Marlene, 2 professores, meu pai professor de História, minha mãe pedagoga, os 2 servidores do município, né, de Cuiabá e do estado. Então eu fui criado por professores na região do CPA. Um abraço para a galera do CPA. CPA City. E então assim, posso te falar que vim de uma família assim de classe média, no sentido de oportunidades, acesso. Nunca tive dinheiro suficiente na família para esbanjar, sempre valorizei muito. Já dando um episódio engraçado também, eu me recordo que uma vez, eu tenho 2 irmãos, o Felipe, que é o do meio, e a Carol, que é a caçula. E a gente, meus pais, a minha mãe especialmente, ia comprar tênis com a gente nas lojas. E aí eu, tendo mais consciência da dificuldade da família, então eu escolhi o tênis mais barato. E meu irmão, 2 anos mais novo, já não ligava muito para essas questões, ele queria resolver o lado dele. Ele escolhia os tênis mais top. Uhum. E aí chegou um dia que eu olhei para minha mãe e falei, mãe, por que sempre eu tenho que escolher o tênis barato? Minha mãe falou, não, filho, é que você entende, seu irmão não. E um dia eu grilei e falei, tá errado esse negócio aqui, porque eu só tô me lascando aqui. Então, assim, para vocês entenderem um pouquinho do lado pessoal, é muito mais do que isso, né, Fábio? Mas nem cheguei no karatê ainda, mas o esporte em si, a disciplina de ter pai, filho de professor, imagine o rótulo disso, ser filho de professor, né? É isso que eu ia te perguntar, porque, sim, classe média, no CPA, não era uma situação muito abastada, tudo bem, eu entendo isso e compartilho, inclusive, mas ser esse filho de professor no colégio, né, na rua onde você andava, isso te traz um certo peso para você ser um bom aluno. Perfeito. E o fato de eu ser o filho mais velho também, eu já tinha uma exigência que eu acrescentava, mas meus pais, eles sempre foram, assim, no sentido de equilíbrio, né? Eles dosaram responsabilidade com recompensa. Então, nesse sentido, eu nunca senti da parte deles uma sobrecarga que fosse desconfortável. Pelo contrário, eu já fui aluno do meu pai no ensino médio e relativamente eu acho que fui um bom aluno, né? Não me chamava ele de pai, chamava ele de professor, mas eu tive a oportunidade de ajudar meus pais na época que o diário de professor era feito com caneta e papel, era o pinguinho que você colocava na presença dos alunos. E vou confidencializar aqui que meus pais me ensinaram e eu, boa parte das vezes, ajudava eles a fazer aquilo. Lógico que o trabalho deles era vistoriado depois, mas de certa forma eu fui uma criança que sempre brinquei, sempre me diverti, meus pais foram muito presentes. Então eu tenho vários momentos assim da presença deles, né, no esporte. E então assim, emocionalmente eu cresci muito forte, saudável emocionalmente, isso ajudou muito. E aí você está falando aqui assim, fica nítido, Rafael, na sua fala, que os seus pais são pessoas que inspiraram você. Como filho mais velho, você já trouxe, tinha responsabilidades, compartilho também disso, de ter um irmão mais novo, no caso, e isso traz uma expectativa em cima de você para que você, de fato, atinja vamos dizer assim, expresse aquele potencial que eles vislumbravam para você. E da forma como você tem trazido aqui, não transparece na sua fala aquela exigência de comando-controle que às vezes a nossa geração tinha do pai e às vezes da mãe conosco. Para você, me parece, do jeito que você colocou, que foi uma coisa mais leve. Exigente, sim, porém de uma forma que te motivou, vamos dizer assim. Não sei se você compreende. Eu captei. Eu acredito que meu pai, ele muito mais rígido, né? Muito mais disciplinado. Então tinha aquele temor de não falhar. E a mãe amorosa, né? Aquele lado de afago, segurança. Então entendia muito bem o papel dos dois ali, onde eu poderia ir. E rapidamente eu comecei a olhar e falei, cara, eu preciso dar orgulho para meus pais, né? Eu preciso
retribuir para eles, né? Aquela questão de gratidão de filho mais velho, enfim. Então, desde muito cedo, eu queria acertar na carreira, acertar na profissão, enfim. E um dia especial foi quando eu olhei para eles e falei, eu vou fazer o curso de educação física. Então, assim, no princípio, meus pais falaram assim, certeza, você quer ser professor, né? Mas, filho, se é isso que você quer, estamos aqui para te apoiar. Então, assim, rapidamente eu percebi que o que dependesse de estrutura familiar, apoio, eu poderia contar com eles. Falei, bom, agora é comigo. Então, posso te falar, Fábio, que isso eu carrego comigo e não vou dar spoiler. No segundo bloco eu vou falar. Nos primeiros projetos que eu fiz tem a ver com essa relação de pais e filhos. Então, boa parte dessa mensagem eu carrego comigo e eu acredito que a gente é sim muito influenciado nas relações de pais e filhos, né? Então, tudo tem uma relação treinador e atleta, mestre e discípulo, tem uma relação de afetividade. Sem afetividade não tem aprendizagem. Boa, é bem importante você trazer essa questão, mas você deu um salto, né, dentro dessa trajetória sua pessoal, e eu queria voltar um pouquinho antes, né? Igual a gente já entendeu um pouco desse papel central na sua vida dos seus pais, né? Mas você falou um pouco de recompensa que chegava até você, a partir do que você tinha de afazeres e tudo mais. Essas recompensas foram essas recompensas que levaram você para o caminho do esporte? Por exemplo, Rafael, se você não for bom em história, que é a disciplina do pai lá, tu não vai jogar bola na escola. Isso era uma motivação? Foi isso que te levou para o esporte? Como é que foi esse caminho na sua infância, pré-adolescência, adolescência que te encaminhou para o esporte? Vamos lá. Aos 8 anos de idade, 7 para 8 anos eu conheci o judô. E onde eu fazia judô também, na região do CPA. Eu estava saindo da faixa branca, que é a faixa inicial, indo para a faixa cinza. Nesse momento que eu troquei de faixa cinza, o dojo, que tinha o judô, trocou de endereço. Então foi a primeira ruptura. Eu estava nascendo ali na arte marcial, só que logo do lado, próximo onde eu fazia, tinha uma academia de karatê. Então eu rapidamente migrei para o karatê. Nesse momento, já com 8 anos, eu rapidamente entrei na disciplina do karatê, de controlar sua força, sua raiva, de que o karatê... Se você usou as técnicas do professor Miyagi... e pior que o filme retrata um aspecto da arte marcial bem diferente, né, do que realmente é o karatê, mas também traz alguns valores que são, de fato, na prática que acontece. Eu acho assim, assim, né? Até onde eu me lembro muito, assim, esse filme do Karate Kid, ele serviu para uma popularização do karatê no Brasil incrível. Talvez eu possa errar, mas foi década de 90 esse filme, né? E com certeza eu não me recordo de ter algo na mídia naquela época que projetou tanto o karatê assim. Aí você pega os filmes do Bruce Lee, já mais para do Kung Fu. Mas no karatê mesmo assim não tinha. E quando eu pego essa minha infância do karatê, tem um momento de êxtase, né, de entusiasmo. Meus pais, primeiro esporte do meu filho, e não era comum uma criança ir pro karatê, e aí foi incrível. Rapidamente eu fui me desenvolvendo. Engraçado que no karatê você tem o kata, que é uma luta, um movimento, né, que demonstra os golpes. Tem um comitê que é combate, confronto, e tem um embo, que é uma luta combinada, onde uma dupla cria um cenário, um enredo, um teatro, mostra os movimentos e a sua eficiência. E no karatê eu não poderia fazer comitê, por causa da minha idade de 8 anos, eu não poderia lutar. A partir de uma certa idade de 13, 14 anos, você já tem protetor bucal, enfim. Eu adoraria lutar, eu era grande, tinha força, então eu me destacava. Então, assim, desde cedo eu já não posso deixar de registrar um episódio que, participando da seletiva para o Campeonato Mato Grossense, tinha apenas 3 vagas. E o sensei falou assim, Rafael, você acha apto a representar o estado no Campeonato Brasileiro? Como
como eu sabia que eu era forte, alto e tinha boas qualidades, eu, de uma forma bem soberba, arrogante, falei, claro que sim. Então ele me deixou numa posição chamada Sezan, que é de joelho, e eu fiquei lá, tipo, na sexta, no sábado e no domingo. Não direto. Teve os intervalos com a autorização dos meus pais, e no domingo ele fez a mesma pergunta. Rafael, você ainda se acha pronto para representar o Estado? Eu falei, não, CC, eu não me acho qualificado. E aí, das 3 vagas, eu tinha tudo para ser cortado pela minha disciplina, mas pela minha tomada de decisão de humildade, eu conquistei a minha vaga, mesmo sendo o melhor da categoria. Então, isso é um episódio do Karatê que faculdade, escola, vida não me ensinou, mas arte marcial me ensinou. E só para deixar um gosto de quero mais, eu tenho um VHS em casa, do Campeonato Brasileiro de 95, no Monte Líbano, o narrador chamando Dojo 1, o atleta Rafael Marinho, categoria infantil 10, 12 anos, e categoria juvenil Lyoto Matida. Olha! Ao dojo. Então eu dividi o dojo. O Lyoto Matida, ele era filho do Sensei Matida, longe de ser a lenda do UFC, ele era um atleta de karatê. E eu falo, dividi o dojo com o Matida do karatê, né? Não, o Lyoto Machida, pra quem não sabe, pesquisa aí, pô. O Lyoto, ele foi um dos melhores lutadores de UFC que o Brasil já teve. Além do karatê, obviamente, que é a arte marcial raiz dele. Mas isso aí é um ensinamento de vida, né, cara? De você, de fato, abandonar as sandálias né, da humildade ali e ver, né? Voltar ali assim, ter uma reflexão. Eu acredito que vai muito nesse caminho de você estar refletindo no que você falou, naquilo que você quer. Reflexão mesmo, assim. Ou seja, não é só karatê, Fábio. Então, e aí você tirou essa lição dali e você carrega isso contigo. Total. E lembra que eu falei que o início do karatê trouxe êxtase? Agora tem que falar a parte que foi a transição. Então, com 12 anos, eu já era bicampeão brasileiro de karatê, tinha patrocínio, escola particular eu já não pagava. Bolsa isso era fantástico. O investimento começou a voltar. Só que pensa numa criança de 12 anos para adolescência, treinando 6 vezes por semana, 2 períodos por dia. Era o peso de representar o Estado. E aí, o que acontece? Isso me causou, por exemplo, eu tive uma inflamação na cartilagem do joelho, e isso, durante um bom tempo, eu tive dificuldade até de fazer alguns movimentos, mas rapidamente foi superado. Eu posso falar que o esporte me ajudou ao tratamento de asma, bronquite, eu tinha problemas respiratórios. E aí chegou uma hora que o gosto pelo futebol começou a surgir. Eu olhei assim para o kimono, olhei para os meus pais, falei, pai, eu não quero mais fazer karatê, mãe, tá aqui o kimono, eu não quero. Teve até aquela transição de atletas do karatê que iniciam e acabam deixando a modalidade e trocam. Então, aquela inconstância da adolescência, o que eu quero da vida. Então, nesse momento, o futebol, que era apenas uma brincadeira, se tornou meu esporte principal de 12 para 13 anos. E aí você fez essa migração para o futebol, já, obviamente, toda criança quando faz essa migração pensa, putz, eu quero ser um jogador de futebol profissional e tudo mais. E você tinha na sua mente que você poderia trilhar esse caminho também. Ou foi algo assim que você, naquela época, já estava pensando assim, putz, vai ser mais uma coisa que eu vou fazer aqui, mais uma atividade, assim? Na verdade, eu queria entrar numa escolinha de futebol, mas eu não... meus pais, assim, não foi intencional, não me colocou, e eu também não procurei. Mas eu tinha um amigo em comum que me chamou para jogar uma partida de futebol num torneio. E eu, inclusive, fui até de tênis de futsal, porque eu não tinha a chuteira para isso. E foi contra uma equipe importante aqui do estado de futebol, que é o Irapuru, que revela grandes jogadores. Eu joguei, compus esse time, né? E joguei uma única vez. E o time até perdeu de 7-0 para o Irapuru e acabou a partida, o Irapuru já me chamou para fazer um teste. Fiz um teste, foi aprovado e fiz minha primeira viagem em menos de 30 dias. Eu já tinha entrado, então, numa competição, uniformizado, me sagrei campeão. Então, o meu batismo no futebol foi já muito eficiente, sem a intenção de dar certo. Foi ali que eu falei, caramba, agora realmente eu não volto mais pro karatê. E seguindo dentro dessa perspectiva de futebol, até onde você foi? Até onde você levou sério? Que vamos falar assim, muita gurizada teve essa perspectiva de começar a jogar bola e como hobby, como brincadeira, alguns tentam ir para a parte
esportiva mesmo, de competição, e alguns desses conseguem atingir um nível de alta performance que para mim já é você estar em algum clube federado, que revela atletas. O Rafael chegou onde? Como atleta de futebol de campo, eu joguei contra equipes do Guarani, do Grêmio, do Santos. Como o Fábio, eu sei que ele é um cara muito engajado na questão social, né? Em 2000, teve os Jogos da Esperança pela Rede Globo e Unicef, onde fez seletiva no Brasil inteiro e os campeões de cada cidade foram avançando para as fases estaduais. E eu tive a oportunidade de ser campeão aqui no Mato Grosso com essa equipe que eu entrei, com a mesma equipe que eu entrei lá da transição do Karatê. Fui seguindo com eles. Em 2000 a gente foi pro Rio de Janeiro, participamos no Maracanãzinho, teve escola de samba. Inclusive eu tenho uma foto com o Milton Cruz, enciclopédia do futebol, dos botafoguenses. Na época eu não tinha noção quem era ele. Cidadão de Moçambique. Então assim, via a Mangueira desfilando. Então assim, foi bem legal essa experiência no Maracanãzinho. Para um jovem, posso dizer que foi a minha primeira viagem de avião. Imagina, para um garoto desse, ele encarar tudo isso... Perdão, uma correção aqui. Essa viagem eu fui de ônibus. Eu estou antecipando uma outra viagem de avião que eu fiz como atleta. E aí... eu participei de um campeonato que é a Copa do Brasil Sub-15. Né? Eles chamam de Copa Votorantim, interior de São Paulo. E lá é como se fosse... Tem o campeonato do início do ano que acontece. Copa São Paulo Júnior já é de uma idade mais avançada. Então, até naquela época, a Copa São Paulo nem era tão relevante assim, Fábio. Então, podemos dizer que essa é uma das competições mais importantes daquela época, da categoria Sub-14 e Sub-15. Participei de uma Copa Mercosul, Mato Grosso do Sul, onde tinha seleções internacionais participando e a gente foi muito bem. Então, assim, a nível de estado, eu sempre disputei, sempre fui bem. Antigo José Fragelli, Verdão. Joguei preliminar de misto operário, que era o que tinha na época, né? Então, cheguei de participar fui campeão da Copa Sub-17 Mato Grossense, venceu o Duque de Caxias de 1-0. Então, foi indo esse rolê, até que chegou uma hora, perto dos 17 anos. É aí que eu ia chegar. Aí que você... É aí que eu queria te perguntar e queria que você me falasse. Chega aquele momento na vida desse guri, dessa guria, dessa pessoa que tá aqui, você já tem uma expectativa de que você já tá alçando algum tipo de voo e às vezes esse voo não acontece. E aí volta aquela decisão que você tem que tomar, né? Carreira, futebol, né? Estudo, e normalmente, né? São opções que às vezes nos apresentou. Para alguns também é a questão de ir trabalhar mesmo, né? Verdade. E assim, quando essa ficha caiu, hoje é até difícil de falar quem não entende, né, orelhão, ficha cair. Mas nesse momento que eu me deparei, que eu já não tinha mais a idade para estar treinando futebol, ensino médio, e aí eu comecei a avaliar ao meu redor as inspirações que eu tinha. Falei, bom, a partir de agora, os que estão estão colocando um alto investimento financeiro, porque tem um patrocínio. Meus pais não tinham condições de fazer grandes loucuras de me levar para outra cidade. Então, eu comecei a entender que realmente... Porque os testes eram normalmente em outra cidade. Exatamente. Tinha um pouco mais estruturado é São Paulo. Perfeito. Você vai Rio, BH, ali e tal, né? E nessa Copa Mercosul, me recordo que eu tive uma oportunidade até de fazer um teste no Corinthians. Mas tinha que ter uma conversa com a mãe e tudo, mas acabou que não rolou. A princípio, minha mãe nem cogitou de alimentar essa conversa e acabou que não deu certo. Então, foi o máximo que eu tive. Então, quando eu olhei para o meu ensino médio, eu falei, bom, já que eu não tenho esporte, eu tenho que estudar para o Enem, tenho que fazer o vestibular. Então, nesse momento, entrou minha outra transição esportiva, que foi o futsal. Por quê? Eu conseguiria administrar os treinos, os jogos e o estudo, coisa que o futebol não me permitia. Então, lembra que eu fui campeão brasileiro, bicampeão brasileiro de karatê? Depois eu participei de um campeonato brasileiro de futebol. Eu também já participei de uma Taça Brasil de futsal sub-20 com 19 anos. Então, eu representei Mato Grosso em 3 modalidades diferentes em competições nacionais. E aí o futsal entrou, Fábio. Então, nesse meados aí, 16 para 17 anos, saindo do ensino fundamental para o ensino médio,
o futsal acabou entrando. E detalhe, eu sempre estudei em escola particular, sempre como bolsa do esporte. Hora karatê, hora futebol e hora futsal. Meu ensino médio foi pago com o dinheiro do futsal. Meu ensino fundamental, fase final, com o dinheiro do futebol. E da fase inicial do ensino fundamental pelo karatê. E já que a gente está chegando nessa fase, a gente vai começar de fato essa migração porque a gente entende da sua vida profissional. Mas antes da gente ir para esse papo, Rafa, eu queria mais uma vez agradecer aí os nossos patrocinadores, a Sicredi Ouro Verde, por acreditar no projeto da Digorest Startups, por estar junto com a gente aqui no podcast, no Digocast, e permitir que a gente traga histórias como a do Rafael aqui, que podem inspirar em múltiplas faces, em múltiplos aspectos, a vida das pessoas. Seja ela do ponto de vista pessoal mesmo, mas também do profissional, que a gente vai descobrir um pouquinho mais aqui para frente. E queria também trazer mais uma informação para vocês, meus caros Digoresters, é que a gente está crescendo, pô. Sabe, a gente já tá na segunda temporada aqui, tá ligado? E a ideia é que a gente faça mais. E à medida que a gente vai crescendo, a responsabilidade aumenta. Mas também algumas oportunidades vão aparecendo. E é por isso que eu quero agradecer a VIP Suplementos, do meu amigo Washington, né? Que acreditou real aí no nosso projeto. Eu falei pra ele assim: Washington, se liga, vou falar com um cara lá, o nome dele é Rafael Marinho, e ele manja muito de atividades esportivas, tem uma startup nesse segmento e tal. E eu acho que é uma deixa importante ali pra gente poder de fato divulgar a marca da VIP Suplementos. Ele falou pra cima, ele gosta de falar pra cima, ele é educador físico também, ele pra cima, vamos comigo, bebê. Eu falei, então vamos junto, não sei o que você imagina? Ele falou, tem uma marca de suplementos que eu tô querendo promover aqui no estado, e é por isso que a gente tá aqui com 2 produtos da Nutrata, que vocês podem nos acompanhar aí. O primeiro deles é o Whey Protein da Nutrata, tá aqui, e o outro produto que nós temos aqui é a creatina, também lá da Nutrata. Então, para você que pratica qualquer tipo de atividade física, corrida, futebol, vai na academia, não faz nada, tu pode colocar dentro da sua dieta aí 4 gramas na realidade aí de creatina, segundo aqui a nossa dosagem da Nutrata, que já vai te ajudar na recuperação muscular, para você manter também um bom nível aí de atividade muscular. Agora, já você que está aí numa busca aí de melhorar o seu shape, ou construir o seu shape, que assim como o Fábio é marombeiro, você tem o Whey Protein, né? Então, para você conseguir aí atingir suas metas de macronutrientes de proteína, é um bom auxílio aí para você complementar. E, Rafa, eu acho que você faz uso desses produtos dentro da sua rotina também, porque você é um esportista acima de tudo. Legal, cara. Nesse momento, eu não estou suplementando, mas eu já tive resultados incríveis, assim, acompanhamento nutricionista, né, exames médicos, né, e treinamento. E lembrando aquele princípio, né, quanto menos treinado você é, mais treinável você se torna. Então, para aqueles indivíduos que querem realmente entrar numa vida saudável ou buscando estética, essa janela de evolução é interessante, né, Fábio? De 6 meses você evolui tanto em musculatura e tal, né? E aí pega o exemplo aqui do Fábio, mais treinado é menos treinável. Então, para que ele possa melhorar agora, é muito investimento de suplemento, de treino, para ele poder ter pequenas evoluções, coisa que quem está assistindo, que está no zero ali, tem uma oportunidade incrível. Em números, se a gente for brincar aqui, é como se eu pegasse um organismo não treinado na academia, ele tivesse 70 quilos de peso total, desses 70, vamos colocar aí 30 de massa magra, que ele lá nos primeiros meses dele, ele vai conseguir chegar a 40. O Fábio, se ele fosse treinado, tivesse dessas mesmas proporção, ele ia treinar o mesmo período para ter um ganho muito menor. E aí que entra a questão dos suplementos para potencializar o que você já está fazendo, como você bem disse. Do que eu já fiz de acompanhamento com o meu médico, sei como está a minha saúde, do que eu fiz com a minha nutricionista para ter uma dieta balanceada e o que vem de suplemento. Galera, chama suplemento porque ele vem além do que você já alimenta. Então você entra com suplemento ali e você acaba de fato tendo resultados, potencializando o seu esforço que você está fazendo, né? Perfeito. Basicamente, qualquer estudo aí de nutrição ou de treinamento físico, a gente trabalha com grupo controle demonstrando o efeito daquele estímulo da suplementação dos indivíduos no grupo avaliado e o resultado daquele grupo que não foi suplementado.
Então, realmente, para quem ainda não fez uso disso, procura um profissional qualificado para te conduzir nessa jornada, mas sem dúvida nenhuma, se você realmente quer ter o máximo da sua performance, né? E não só para quem quer competir. Não é só performance, né? A performance tua é carregar teu filho, às vezes. Exato. A tua performance, às vezes, é não perder um pega-pega para o teu filho em casa, enfim. Então, todo investimento na saúde é um dinheiro que você deixaria de gastar para remédio, para cirurgia. Então, não tenha dúvida que cada R$1 investido na saúde, você economiza aí na doença. Exato. Então, só para finalizar, você vai encontrar os produtos Nutrata na VIP Suplementos. Eles têm 2 unidades, uma fica ali no Cristo Rei em Várzea Grande, outra fica ali no Córrego do Barbado. Procura VIP Suplementos aí no Instagram. A gente vai deixar também na descrição do vídeo os arrobas deles ali para vocês poderem ter acesso. E vai lá, fala com o Washington que ele vai atender vocês, a entrega na região metropolitana aqui inteira. E suplementem se for o caso, procurem um profissional e vamos ter saúde. O Rafa já cantou a bola aqui. Tudo que você faz hoje, investimento em saúde, você deixa de gastar lá com remédios e qualquer outro tipo de tratamento. Mas, Rafa, voltando aqui, dentro desse nosso papo, que é um papo esportivo, legal, né? E a gente só não tá falando do Corinthians aqui, galera, porque nós estamos numa fase ruim, então vamos deixar quieto aqui, né? Mas, inclusive, você é botafoguense? Cara, eu sou flamenguista. E seu pai é botafoguense e você foi pro Botafogo? Uma pipa. Como assim? Uma pipa? Do Flamengo me levou pro Flamengo. Não, cara. Conta essa história. É o seguinte, cara, eu tenho um primo, né? Que é o Beto, que se ele por acaso estiver assistindo ou ver esse vídeo aí, cara, um forte abraço, Deus abençoe, Beto. Eu me recordo que eu fui um sobrinho, né, muito querido, né, por todos da família, pela história do meu pai, enfim. Então, rapidamente, a sedução ali para tentar pescar aconteceu. E Cuiabá, vamos ser bem sinceros, um tempo atrás, a influência que tinha aqui do Rio era muito mais forte. Então, dificilmente você não tinha um flamenguista aqui em Cuiabá, né? Aí veio uns corintianos aí, mas tá tudo certo. E aí, então, esse Beto, o que ele fez? Cara, primeiro ele me deu uma pipa do Flamengo. Meu pai vacilou, né? Vacilou. E aí, no outro momento, teve um jogo do Flamengo, que era o Ataque dos Sonhos, Romário, Sávio e Edmundo, Amoroso. Foi em 95 isso. Era Ataque dos Sonhos, a defesa era do pesadelo, porque fazia 3, tomava 8. E nesse jogo o Flamengo perdeu. Primeira vez que eu acho que eu peguei ônibus assim de transporte público na cidade, com um monte de flamenguista doido, meu primo me conduziu e a gente foi pro Verdão e assisti aquele jogo do Flamengo-Guarani. Então, assim, para um garoto nessa identidade de construção, isso aí não tem preço, né? Passei um tempo sofrendo muito com esse Flamengo que não dava título pra gente, mas de um tempo pra cá o negócio tá ficando bom, né, Fábio? Mas é melhor tá sofrendo um pouquinho de tempo agora com o Flamengo do que tá sofrendo igual seu pai com o Botafogo, né? Depois do ano passado, então, foi mais doído, né? Foi mais doído. Mas que bom, sempre falo, né? Tá aí o Cuiabá agora, primeira divisão, 3 anos consecutivos primeira divisão, tá construindo torcida, né? E a gente tem a oportunidade, né? Eu já levei minha filha, tu deve ter levado seus filhos também, né? Pra Arena Pantanal. E é esse momento que vai converter o cara para ser um torcedor, seja de qual time for. Mas, Rafa, eu queria adiantar aqui um pouco da nossa conversa para a gente ir para esses aspectos profissionais, porque você fez uma escolha com base em um histórico pessoal que eu entendi pela educação física e era aquilo também que te permitia, vamos dizer assim, numa análise de quem olha de fora, te permitia continuar naquilo que era a tua paixão. Uhum. Vou pegar esse gancho, você falou tudo, cara. Eu entendi que em educação física eu ia continuar minha vida no campo, fora das 4 linhas. Era o mais próximo que eu poderia seguir no meu sonho. Falei, já que eu não consegui chegar lá, o que aconteceu de errado no treinamento do Rafael Marinho para que as próximas gerações de atletas não cometam os mesmos erros? Então, eu fui estudar e confesso que como estudante... Mas você já estava estudando isso, estava com essa visão dentro da graduação? Não, isso fora da faculdade. Já tinha passado pela faculdade, então? Eu, na hora de fazer teste vocacional, para escolher um curso, enfim... As opções que eu tinha, eu falei, caramba, eu não consigo deixar de praticar o esporte. Como que eu posso viver disso? Cara, será que eu não consigo trabalhar com esporte? Qual que é o caminho? Eu falei, não, tem que fazer uma faculdade. Então, assim, nunca tive tanta vontade de estudar na minha vida, como na graduação. Posso te falar que como estudante da educação básica, fui muito mediano. Eu só passava de nota. Vamos dizer que tem aquele estereótipo do aluno que é esforçado, do aluno inteligente.
eu acredito que eu tenho mais característica do aluno inteligente, nesse estereótipo, que não estudava em casa. Mas eu conseguia me dar muito bem, a retenção do conhecimento em sala, enfim. Mas quando eu entrei na faculdade, eu falei, caramba, agora não tem conversa, porque eu não tenho como ficar dependendo dos meus pais, eu quero ter minha liberdade econômica, financeira, enfim. Então, assim, eu abracei aquela oportunidade e tanto que um finado professor, o professor Joás, muito querido por todos nós da educação física, ele já foi presidente da Federação de Fisiculturismo, por exemplo. Ele já nos deixou na época da pandemia e meu apelido lá era Filho do Joás. Eu sentava na primeira fila, cinesiologia, fisiologia, biomecânica, eram as matérias que eu amava. Então, assim, tive vários mestres na faculdade, Eduardo Adrião, tantos outros, né? Eu não vou citar nomes, eu vou esquecer de algum. Mas, assim, nesse momento, Fábio, eu falei, caramba, tanto que no início da graduação, eu já fiz curso de preparação física com Márcio Farias Correia, eleito o melhor preparador físico de 2004 pelo Grêmio. Fiz curso com Felipe Célia, que já foi fisiologista do Cuiabá, por exemplo, trabalhou na China. Fiz curso com Antônio Carlos Gomes, pós-doutor em treinamento, que já foi diretor científico do Corinthians, do Atlético Paranaense. Então, assim, rapidamente, futebol mato-grossense. O que tinha de referência? Eu formei em 2010. Nós tínhamos o Luverdense como clube exponencial. A expectativa era em cima do Luverdense, né? O Cuiabá estava naquele processo ainda em formação, misto operário estava nessa transição lá de voltar do futebol saudosista para conseguir uma oportunidade. Então, assim, era muito difícil. Eu percebi logo rápido que ia ser difícil viver do futebol, ia ser difícil manter uma família, manter projetos, não ia pagar meus boletos. Então, assim, eu comecei a entender rápido o que era paixão, o que era missão, o que era vocação, o que poderia ser profissão. Então, assim, durante um bom tempo, eu tive que administrar o que eu gosto não me dá dinheiro e o que faz eu gostar. Isso já é uma deixa, porque que rapidamente eu entrei na área de saúde, área médica, área clínica, porque é onde eu fui mais valorizado. Eu não gostava daquele estereótipo, Fábio, de professor de educação física de short, tênis, apito, que rola bola. Eu falei, cara, por que a gente não pode ser respeitado? Por que profissional de educação física não pode ter conhecimento científico? Então, assim, eu tenho várias outras conquistas que me deram que financeiramente talvez não me deu resposta e retorno naquele momento. Mas de propósito, caramba, eu estou levando a bandeira da educação física em polos que há um tempo atrás não era. Para ter uma ideia, uma das minhas crenças limitadoras em relação a dinheiro foi quando no início eu queria fazer educação física para eu entrar numa escola, pegar crianças, colocar dentro de uma Kombi, levar para o FMT para jogar um campeonato estudantil. Olha que nível de nada contra com os colegas que fazem ou já fizeram isso. Eu cresci assim, então a minha crença de carreira, se eu chegar nesse nível, eu estou realizado. Depois que eu entrei na universidade, a expansão de consciência e o cérebro, uma vez que expande, não volta ao tamanho original, eu percebi que eu poderia ir mais além. Então, assim, para você perceber, Fábio, que a mesma identidade do esportista, de superar desafios, de ter que enfrentar, assumir responsabilidade, eu carreguei com isso na minha graduação. Então, isso foi interessante. Mas é legal, né? Aí você se forma e, como você disse, você tem essa perspectiva de amo uma parada muito, muito fortemente, mas tenho que pagar meus boletos. E aí eu já tô falando, me formei, fui pro mercado, você teve que começar a fazer o quê? O que você fez ali pra galera entender essa transição profissional? Porque eu quero chegar no seu estalo de que você quer empreender, vou empreender. Esse dia que é o dia que eu quero que você me conte, legal, que é pra galera ficar sabendo também. Lembra que eu falei que eu dediquei na faculdade? Eu achei que só o meu esforço seria suficiente, só minha vontade de vencer. E eu cresci por meus pais e meus pais ensinaram aquilo que eles aprenderam. E na geração dos meus pais, se você estuda, você tem sucesso. Sim. Comigo e com muitos brasileiros da minha geração, e a sua eu acredito que sim, você percebeu que só estudar não resolvia. Hoje a gente fala de soft skills e outras coisas, mas quando eu percebi que eu estava em 2010
aquele aluno brilhante da faculdade, cheio de elogio. Todo mundo falava, esse garoto vai arrebentar. Filho do Joás. Primeira experiência profissional, Fábio. Eu era estagiário da Fidias, que já na Estevam de Mendonça. Estevam de Mendonça, né? Acho que é. Isso. E eu fui um dos primeiros estagiários da Fidias que foi aprovado num programa trainee, que a Fidias tinha um programa que selecionava estagiários para ser formado por ela. E no final da minha graduação eu fui convidado para ser um dos cooperados da Fidias. Legal! A Fidias era uma das poucas cooperativas de academia do Brasil. Eram 20 e poucos profissionais de educação física. E era o que tinha de melhor de academia no estado, era a Fidias. Isso durante um bom tempo. E tinha outra opção, eu queria fazer mestrado. E aí eu tinha aquela dúvida, eu vou ser servidor público, passar no concurso, eu vou seguir aqui na Fidias, eu vou empreender, eu vou fazer a carreira acadêmica, eu vou trabalhar com futebol. Então começou as crises. Em 2010... Aquelas dos 20 e poucos anos, né? Pois é. Em 2010 eu já namorava a Marcele, minha esposa, mulher da minha vida, um beijo, amor. Tem que ter o jabazinho. Sim, sempre. Isso é importante. Então, na época, era só minha namorada, antes dela ser promovida a esposa. E aí, eu tinha essa situação, porque em 2010, eu consegui entrar na Escolinha do Gaúcho. Para quem não sabe, Fábio, a Escolinha do Gaúcho deu origem ao Cuiabá. Então, a Escolinha tinha mais de 10 anos no mercado, o Rafael assumiu a Escolinha como coordenador, estava indo tudo bem, Fábio. 3 meses depois, a Escolinha fechou. Então, Mas aí, só para eu entender aqui dentro dessa timeline sua, você foi convidado para ser cooperado da Fidias. E eu renunciei. Ah, você renunciou a isso? Não aceitei. Você falou, não. Futebol. E aí você foi para a Escolinha do Gaúcho. 3 meses depois... Ela fechou. A escolinha de 10 anos. E aí, qual que era o caminho? Ó vida, ó céus, o problema é eu. E assim, eu tô brincando, mas eu experimentei uma depressão. Uma depressão muito... Foi a única depressão na minha vida. Ela durou aí 3 meses, vamos dizer assim. Mas foi um momento que eu fiz? Eu me fechei no meu quarto, que eu morava com meus pais, e eu queria fazer mestrado. Olha que doido. Eu fui na FMT, fui ver as linhas de pesquisa, descobri uma linha de pesquisa que me interessava, Dr. Fabrício Voltarelli, na área de rendimento, de performance, do esporte e tal. E eu tinha eu tive vários amigos que me ajudaram na minha jornada. Na escola eu tive o André Sintra, por exemplo, que depois virou meu amigo na faculdade, me carregou durante um tempo. Eu tive um amigo, Roberto Carlos, que hoje ele é doutor. Ele tem um trabalho incrível, Fábio, com exercício físico e câncer. Ele é uma referência no Brasil, daqui de Mato Grosso. Olha, e a gente às vezes nem conhece o cara. Não. E adivinha quem que... Eu e o Roberto, nós tínhamos 4 opções de linha de pesquisa. Os 2 escolheram a mesma linha de pesquisa, era uma vaga, e os 2 amigos estudaram junto para a mesma prova. A gente estudava junto, sabendo que um não ia passar. E eu não passar na prova foi a melhor coisa que me aconteceu. Mas na época... Então soma. A perca da vaga da Escolinha do Gaúcho. A renúncia que eu fiz na Fidias. A perca no mestrado. Entendeu? Aí a minha namorada, eu não queria casar. Para ela, eu cheguei de olhar na cara dela e falei, ó, você tá me atrapalhando, porque eu queria ser um doutor de educação física das galáxias. Então você vai ver que, lembra daquele meu problema lá do karatê? Vamos ligar os pontos? Uhum. Da minha humildade, do meu temperamento. Ele era uma semente que não tinha sido resolvida. Porque ao longo do tempo, a vaidade, elogio, você é fera, você é o cara, você é fera, você é o cara. Eu comecei a me achar que eu era. Então, em 2010 eu experimentei um ano de escassez e aí a depressão vem. Porque eu, jovem, não soube administrar, organizar e vários processos. Então, um vazio existencial, uma questão de falta de sentido para viver, tendo tudo que eu digo no sentido de tendo família, tendo namorada, beleza, inteligência. Então, eu posso dizer que em 2010, primeiro semestre de 2010 foi horrível nesse aspecto. Foi um dia que começou a me marcar, não para empreender, mas, cara, o que eu poderia encontrar de propósito de vida? E é isso que eu queria saber, porque assim, primeiro, né, que bom que você conseguiu superar essa barra, né? Isso eu acho que é o mais importante de tudo. Mas
Como foi esse processo? Eu queria que você falasse assim, porque a gente está pensando no aspecto profissional, pessoal, que não tem como, eu entendo, não dá para a gente separar a pessoa física da pessoa jurídica, mas essas duas personas, elas de uma forma conjunta saíram desse momento que você estava e eu queria entender, saíram como? Saíram para onde? Legal. Primeira coisa que aconteceu, eu saí do quarto que eu ficava estudando para a prova do mestrado, me fechando. Eu percebi que eu estava num ritmo muito acelerado, que eu não precisava pagar o preço que eu estava pagando. Por quê? As fontes que eu consultei na época me colocavam os referenciais que eu tinha. Eu via todo mundo como super-herói. E eu me achava, cara, para eu chegar nesse nível de resultado, eu preciso ser radical. E aí eu me auto-sabotei. Eu cavei esse poço e me tranquei lá. E o processo de sair desse poço? Voltei a praticar atividade física no sentido de aceitar os convites de jogar bola. Olhei para dentro do meu relacionamento, mas teve um convite especial que, na época, o meu cunhado, né, o Wellington, ele me convidou para participar de uma reunião numa igreja, num retiro. E nesse momento a minha identidade espiritual foi formada. Que eu fui tentando olhar não só para mim, mas entender essa questão de fé, de acreditar e tudo mais. Então, assim, eu posso dizer que teve esse momento que me tirou da UTI. Aí, quando eu tive esse momento de sair para a UTI, falando dos 3 meses de 2010 e o segundo semestre de 2010, olha o que aconteceu rapidamente, assim. O Adilson Reis, que é um grande mestre da educação física aqui no estado, já me colocou na clínica Longevitar, do Dr. Paulo Salustiano, uma das referências de medicina de envelhecimento, né, de anti-envelhecimento aqui, no sentido de patologias, doença, né? E aí eu entrei para essa área, de repente eu assumi a escolinha de São Paulo, que tinha uma franquia de futebol aqui, meu namoro voltou a dar certo, eu já virei para minha namorada e falei que eu queria casar com ela, voltei a fazer parte de uma comunidade, eu tinha questões internas que eu tinha que resolver, então eu comecei a participar de células, que são reuniões que acontecem em casas. A gente ministrava o evangelho. Enfim, Fábio, as coisas foram acontecendo. Primeiro organizou dentro, para depois organizar fora. Então, assim, em 2011, tudo aconteceu de maneira maravilhosa. Eu percebi que tinha coisa na minha vida que eu tinha que dizer não, tinha coisa na minha vida que eu tinha que dizer sim. Então, esse autoconhecimento foi acontecendo dessa forma. Aí eu posso te falar que o dia D está começando a chegar de empreender. Então, mas assim, em 2011, a gente passou por tudo isso, você voltou para o mercado, as coisas começaram a acontecer. Mas eu fui conhecer o Rafael em 2022. Você tá entendendo? Assim, foi tipo 11 anos depois. Muita coisa. E nesse tempo, obviamente, você estava trabalhando, você estava fazendo alguma coisa. Mas o que você estava fazendo? Você estava empreendendo em um negócio tradicional ou não? Você estava já pensando em alguma coisa assim, que trabalhando para outra pessoa, tinha voltado a ideia de mestrado, concurso? O que você fez no aspecto profissional ali? Primeiro, eu comecei na carreira de personal. Então, eu fui um dos primeiros profissionais no Mato Grosso a falar de treinamento funcional. Isso eu falo com toda a humildade no meu coração. Se eu for fazer uma rápida busca na internet, em 2011... eu fui o primeiro, talvez, profissional a ficar naquele programa Revista da Manhã, da Record, mais de 20 minutos para Mato Grosso alta definição. Naquela época de compras coletivas, você comprou nas compras coletivas? Sim, inclusive o Eric, que esteve no episódio 8 do DigoCast, ele criou o Cabeça de Pacu. Cabeça de Pacu. Junto com o Rodrigo também, que então, eu comecei a divulgar o treinamento funcional através das compras coletivas, né? Então, assim, na Longevitar, foi aquele momento que eu saí do fundo do poço e comecei a voltar para o mercado. E aí não parei mais. Em 2012, passei num processo seletivo. Eu participei da primeira equipe técnica que implantou o primeiro spa de saúde, de bem-estar e relaxamento no Brasil do sistema SESC, lá em Poconé, que chama Espaço Vida e Saúde. Participei de um processo seletivo no Brasil inteiro, uma vaga, e eu entrei. E aí vivi lá de 2012 a 2014. Voltei para Cuiabá, me casei nesse processo, enfim, 2014, recolocação no mercado. Saí de Cuiabá antes da Copa, volta para Cuiabá depois da Copa, outra cidade. Entrei numa faculdade,
Comecei a trabalhar em ensino superior, dando aula em graduação de educação física, preparando outros profissionais. Já tinha sido palestrante pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, no evento da Unimed, só com médicos. Então, assim, foram várias coisas acontecendo. Até que eu entrei no Espaço Pio Vita, que lá foi um outro momento, 2015, fiquei até 2017. Nesse meio tempo, dei aula de basquete no IFMT. Muita coisa foi acontecendo, mas o futebol nunca saía de mim. Eu não via a hora de criar um caminho para voltar para o futebol. Só que eu sabia que agora eu estava casado e eu não poderia errar mais, como eu tinha mais chances de errar. Então, nesse processo, até chegar a nossa conexão, eu posso te falar que na pandemia, por exemplo, em 2020, eu estava dando aula em uma outra instituição e eu falei, hoje é o dia do basta, por quê? Eu sei que o meu propósito tem o esporte, tem o futebol, eu estou longe do futebol e eu vou empreender nesse negócio aí. Mas como? Por onde que eu começo? Em 2020 eu escrevi um e-book, chama Crianças Craques para a Vida. Eu tive um mentor, Flávio Amorim, inclusive ele hoje ele é pastor em Aracaju, mas ele era do Caçulas do Samba, não sei se você acompanhou nessa época. Não acompanhei, mas eu já ouvi falar. O Wilson Flavinho, né? O Flavinho. E aí ele me colocou no mercado digital, me apresentou que é possível monetizar, enfim. Na pandemia eu fiz esse e-book. Esse e-book, ele foi a forma mais próxima que eu tinha de voltar para empreender no futebol. Porque o que eu entendi? Falei, cara, ou eu crio uma forma de ganhar dinheiro, ou eu vou ficar sempre trabalhando de forma desgostosa, sem brilho. E isso não é o que eu acreditava que era o sentido de prosperidade. Falei, eu tenho que prosperar de alguma forma. Então, assim, em 2020, o e-book, montei uma equipe para o mercado digital e, logicamente, na primeira experiência não deu tão certo, ou deu certo só para o próximo nível. 2021, entrei no Cuiabá, trabalhei um período na escola de futebol do Cuiabá. E nesse momento, sempre eu tinha um CLT, empreendia parcialmente, mas o desejo de viver unicamente como empreendedor estava dentro, né? 2022, através de uma empresa aberta já, eu tinha uma academia. Essa clínica, Fábio, eu entrei lá como um consultor, virei um MEI, virei um CLT e eu virei um CNPJ. Tudo nessa clínica, com o Dr. Denis Milanel, geriatra do Espaço Pio Vita, e tive um sócio lá, o Aldo. Então, assim, eu tive várias pessoas que me ajudaram. Então, o Rafael, ele foi se reinventando. Eu acho que é a minha principal característica, Fábio. Uns vão falar assim, esse cara é inconstante. Outros vão falar, cara, esse cara é criativo. Depende de quem vai olhar o meu livro. Mas eu sei dentro de mim o quanto que foi importante eu passar pelo que eu passei para eu ser um cara que hoje eu tenho mais facilidade de olhar para uma situação, de tomar decisão e aceitar. Hoje eu tenho que parar. Não, cara, eu não vou parar agora. Então eu acho que isso foi incrível. Mas, cara, primeiro que assim, todo mundo precisa sobreviver, como você disse, tem que pagar os seus boletos. E dentro desse período, igual você falou, você estava envolvido em múltiplos projetos. Eu acredito que você estava vendo muita coisa acontecendo dentro desse mercado de atividade física, de esportes, de academia, de clínica e tudo mais. E aí você tem ali em 2021, né, 2020 para 2021, esse estado de falar que quero trabalhar com futebol e quero, não só isso, quero trabalhar com novos talentos para o futebol. E aí que surge o e-book. Foi neste momento do e-book que você teve acesso à metodologia que deu origem à sua startup? Ou como é que foi isso? Em que momento que ela entrou ali dentro dessa jornada sua ali para você chegar na Mapa de Talentos, que é o nome da startup? Legal. Em 2009, finalizando a faculdade, só para você entender, eu tive uma disciplina de treinamento esportivo, onde eu aprendi sobre individualidade biológica, que é um dos princípios do treinamento esportivo. Em 2010, eu descobri que tinha um brasileiro, um pesquisador, que ele conseguiria mapear as capacidades físicas do atleta, do ser humano, e com esse mapeamento, ele conseguiria prescrever treinamento de forma assertiva.
E ciência e mapeamento é um tentativa e erro, um tiro no escuro, é empirismo. De 2009, 2010 até 2018, na nossa região, no estado de Mato Grosso, ninguém foi atrás disso. Num belo dia, em 2017 para 2018, eu vi na internet isso, comentei com a minha esposa, falei, olha que interessante, esse curso vai acontecer em Curitiba, uma formação internacional, puxa, eu adoraria estar lá. Mas eu olhei para a nossa realidade, puxa, impossível, nós temos uma criança pequena, a Heloísa tinha nascido, a gente não vai ter dinheiro para isso. Falei para minha esposa que fica para uma próxima. Minha esposa descobriu o endereço, tudo, fez a inscrição minha, comprou passagem de avião, falou, ó, não só você vai, mas eu vou e nossa filha vai. Então minha esposa me abraçou de um tanto. No final de 2018, ela foi a peça-chave, a mesma que ouviu da minha boca, que ela me atrapalhava na profissão. Ela falou, Rafael, você vai lá. E eu participei de uma formação internacional lá em Curitiba, 2018, e eu trouxe para Mato Grosso um processo tecnológico de inovação para descobrir capacidades, antecipar o futuro na vida de uma pessoa e poder empoderar ela com orientação, autoconhecimento. Só que nesse período, Fábio, trabalhar com solução disruptiva é muito mais desafiador para alguém que não entende o ecossistema na época, não tinha um mentor de tecnologia. Isso era 2018. Antes do e-book. O e-book da pandemia, 2020, foi a forma que eu encontrei, porque eu não estava conseguindo entregar solução no mercado. Pandemia, nenhuma criança sair de casa. Então, ou seja, de 2018, eu fui começar a, de fato, acelerar com as minhas entregas tecnológicas, 2021, que eu comecei a achar o meu nicho do futebol. Antes, Fábio, eu atendia capoeira, corredor, jiu-jitsu, basquete, jovem, criança, idoso. 2020 para 2021, saindo da pandemia, eu falei, opa, por que eu não ataco esse mercado? Então, assim, o mapa de talentos, ele surgiu dessas investidas de uma tecnologia. Eu costumo dizer que, até o momento, eu não crio nada. Eu só otimizo soluções que estavam sem tanto resultado. Eu democratizo isso. Tem os que criam e tem os que negociam. Eu percebi que quem cria solução tem dificuldade de negociar, comercializar. Quem comercializa não tem perfil para criar. Eu, vindo desse mundo acadêmico, eu passei muito bem entre negócios e a parte de ser o professor Pardal, da engenhoca, né? Então, Fábio, eu posso te falar, respondendo a sua pergunta agora mais objetiva, essa solução estava incubada, eu não encontrava vazão. Em 2021, quando eu estava lá no Cuiabá, eu acabei optando por sair do Cuiabá. Falei, agora eu não tenho mais obrigação com nenhum clube, eu tenho um mercado do Mato Grosso inteiro para atacar. Graças ao Wender Witter também, que foi o mentor da época. Você reparou quantos mentores eu tive? Sim, Paulo? sim. Eu honro, né, cada um que investiu na minha vida. Então, nesse momento de 2021, que eu disse não para o Cuiabá depois que eu saí da escolinha, eu fui para cima, virei empreendedor, voltado para o esporte, para o futebol. E então, de certa maneira, as coisas não aconteceram, vamos dizer assim, o e-book, a mapa de talentos não foi algo ali planejado, né, no final do dia. Mas quando você optou, beleza, entendi, a mapa de talentos vai ser a minha empresa, vai ser a minha startup. E isso já era 2021, pelo que você está me falando, né? 2022, dentro daquela academia que eu tinha uma sociedade, eu percebi que a academia estava me colocando no mercado de saúde, mas não no mercado de esporte. Então, aí que eu ia dizer, você tinha uma metodologia... Paralela à minha empresa. Uma metodologia para individualidade biológica, você tinha um desejo de trabalhar com futebol. Perfeito. Você já tinha escrito um e-book voltado para crianças que podem ser talentos, e você estava faltando ali o quê? Se tudo isso estava na sua vida, o que estava faltando para você colocar mapa de talentos? Fazer uma única coisa, eu estava fazendo várias coisas. Eu falei, eu não consigo ser excelente fazendo muito. E foi um momento que, através do Startup, do programa de pré-aceleração, parceria com o Sebrae, de Goré Startup e tantos outros atores aí que fizeram parte disso, eu descobri que a startup Mapa de Talentos ela já estava acontecendo, só que eu não sabia dentro de mim. Então foi um programa de pré-aceleração, Fábio,
que me colocou de fato, falei, caramba, eu preciso terminar minha empresa, eu tenho que sair dessa sociedade, eu tenho que romper esse ciclo e eu tenho que começar uma jornada do zero. O que eu tenho de garantir que vai dar certo? Tenho nada. Mas o que eu não posso ficar? Onde eu estou? Então, me joguei de fato num projeto que eu não tinha garantia de nada. Então, fui construindo esse quebra-cabeça com o que era possível. Então, 2022, de fato, o Mapa de Talentos ele surge como ideal, como algo mais concreto, como possibilidade real de que nem você falou. Você tem tudo, mas por que não acontece? Então, assim, eu posso te falar que nós temos que fazer mais, planejar menos. No meu caso, o que me impediu de romper foi excesso de cautela, excesso de planejamento. Sabemos que alguns, talvez eles falham no sentido de fazer demais sem planejar. No meu caso, eu planejava demais e fazia menos. Entendi. E a Mapa de Talentos, naquele ano, eu tive a oportunidade, foi quando eu conheci Rafael, ele pegou e me explicou, né, até o primeiro feedback que eu dei para ele, falei, cara, o ouro da sua startup se chama a metodologia que você tem para identificar a individualidade biológica de cada pessoa e você passou muito rápido por ela, né? E, enfim, a gente foi um ano pelo menos intenso ali, né, trocando, né? Eu lembro que um dos prêmios que você teve foi ser residente no AgriHub, ser residente no Senai Hub, poder contar com o Sebrae e tal, e você foi uma das pessoas que a gente tem histórico que mais utilizou esses prêmios. Aí eu posso falar por mim, porque a gente trocava muito nos corredores e nos momentos que a gente tinha ali oportunidade. E dali de 2022, então, com a Mapa de Talentos, ganhou reconhecimento. Como é que foi essa continuidade desse projeto e onde ele está hoje? Legal. Primeiro ponto que quando você descobre que você tem uma ideia, agora você tem que testar ela. Só que entre a ideia e toda a movimentação para você testar, quem não passou por isso ainda, eu recomendo, faça isso. Não tem receita de bolo. O que eu falar aqui que deu certo para você talvez não dê. Mas aí, primeiro ponto, encontrar viabilidade financeira para o projeto acontecer. De onde que vem o recurso? Quem que vai se dedicar? Quais os desafios? Pode contar com quem? Minimamente você tem que ter um esqueleto. Então, todo esse processo eu tive que fazer primeiro. Então, eu virei 2022 para 21 para 22, perdão, 22 para 23, tive que correr atrás de investimento, de sócios, de pessoas. É que você era sozinho, né, com essa ideia, né? Era só você. Sozinho. E aí o que acontece? Como que eu ia me dedicar integral para um projeto que não tinha previsão de receita? A gente tinha só um capital para sustentar o movimento inicial e ele tinha início, meio e fim. E nós teríamos que ver o que ia acontecer. Então, 2023, posso te falar, Fábio, que eu deixei de ser menino e me tornei homem no sentido de assumir responsabilidade, calcular risco. Tive que sair da minha casa, eu moro numa casa de condomínio, né? Saí, eu aluguei minha casa para ter uma outra renda, para baixar meu custo de vida e fui para uma outra casa com menos mais entrega, qualidade. E no outro momento, tem um espaço da minha família, dos meus sogros, né? Tem um terreno grande, reformei um pedaço da casa para eu poder economizar, já que eu poderia agora colocar minha família em risco. Então, olha só que doido, com a aprovação da esposa. Então, assim, esse movimento, primeiro pessoal, ou seja, tem gente que quer ter para ser. Primeiro você tem que ser para depois ter. Eu sabia que o meu poder de convencer as pessoas a entrar no projeto seria muito forte, o meu apelo, se eu demonstrasse o quanto eu coloquei minha pele no jogo. Você está comprometido ali, né? Exatamente. Então, a minha principal moeda dos meus sócios na época não foi nem se o projeto foi bem escrito, não foi se ia dar retorno. Eu falei, Rafael, eu não sei o que vai acontecer, mas se você tá junto, eu quero estar com você. Então, assim, nesse momento, a primeira fala que eu tive foi com o Rodrigo Sávio, que, não sei se você sabe, Fábio, o movimento dos legendários. Sim. O Rodrigo Sávio é um legendário. Para quem não sabe, são homens que enfrentam o desafio de uma montanha de 72 horas e eles aprendem valores dos homens lá. E aí o Rodrigo me fala, Rafael, isso para você é uma montanha? Eu falei, Rodrigo,
hoje é a coisa que eu quero fazer na minha vida. Se eu tiver que partir dessa vida aqui, eu quero deixar isso. Então ele pegou na minha mão e falou, se é uma montanha, a gente vai subir junto. Consegui o primeiro sócio, mas não estava pronto. Fui pro Alex Setogud, procurei ele, falei, Alex, cara, eu tenho isso aqui de entrega, você tá comigo? Eu já tinha um relacionamento com ele, e o Alex, eu nunca pedi nada para ele, como o Rodrigo. A única vez que eu pedi pro Rodrigo algo importante, ele me deu sim. A única vez que eu pedi pro Alex, ele me deu sim. Ou seja, primeiro princípio, merece corte isso aqui. Valorize os acessos que você tem, mas use com responsabilidade. Se eu tivesse usado de forma negligente, certamente eles não me atenderiam, porque sabia que não vinha coisa boa da minha parte. Então, assim, hoje eu sei filtrar, né? Quem merece meu tempo? Quem merece honra? Eu vou honrar quem está me honrando. Então, assim, eu com isso resolvido, falei, bom, boa parte dos meus problemas estão solucionados. E agora foi entender o fluxo, e eu posso te falar, Fábio, que eu consegui engajar mais de 11 pessoas comigo, da mesma forma que eu idealizei. Você colocar 11 pessoas num projeto com a incerteza, isso para mim, não tem coisas que tem preço e valor. Isso daí não tem valor, cara. E aí me fala, vê se eu acho que alguma coisa hoje eu não posso fazer. Sim. Mas beleza, mas e aí? E a Mapa de Talentos, chegou, onde ela chegou, onde ela está? Eu acho que é boa parte disso. A gente entendeu o seu histórico pessoal, as suas escolhas, as suas motivações, o que vinha acontecendo e como que isso te levou a fundar a Mapa de Talentos e você conseguir sócio, que para muitos dos nossos empreendedores aqui da Baixada Cuiabana é um dos maiores desafios ainda. Conseguir sócio e habilidades complementares e questão de investimento, coisa que você conseguiu, né? E conseguiu isso, deu tudo certo. A Mapa de Talentos já é unicórnio. Não. Então, onde a Mapa de Talentos está? Como que está essa startup que a gente sempre vê e olha de fora como muito potencial surgindo aqui na Baixada Cuiabana, muito potencial para explodir mesmo? Nesse momento, cara, o que eu posso te falar que a gente já conseguiu, né? Tudo que a gente fez até hoje, eu testei pessoalmente, paralelo, e aquilo que tinha uma inclinação de colocar para dentro, a gente foi modulando, testando e ajustando. Foi assim o início, e depois a gente foi desenvolvendo. Qual a experiência que a gente teve no nosso primeiro ano, que a gente rodou 2023? Algumas verdades que ninguém nos contou, que a gente foi construindo. Primeira informação que eu tive, que os clubes não pagariam pela nossa solução, porque o caminho é o contrário. Na verdade, nós criamos uma solução, chegamos no clube, fazemos uma proposta comercial, nós bancamos a difusão da solução lá dentro, e somente assim a gente pode estampar a logo do clube e poder ser relevante nesse mercado. Quando a gente olhou para essa jornada e percebeu que é muito capital e a gente está brigando num mercado muito mais agressivo e a gente não teria condições de competir, a gente foi fazer umas pivotagens. O bom é que a gente aprendeu isso rápido, sem ter que queimar grana, sem ter que perder esforço, e aí foi começando os primeiros testes. Então a gente foi percebendo o que poderia fazer mais sentido. A gente vai tentar conectar com escolas, a gente vai tentar fazer eventos, a gente vai tentar colocar isso associado a uma outra solução. Então, nesse processo, eu fui encontrando CEOs de outras sport techs e a gente foi vendo o que estava sendo tendência, o que estava sendo realidade, no sentido de os vestíveis, né? Watch relógios, coletes, a gente foi vendo e percebendo qual desse ponto a gente teria condições de lutar. Então, em tudo que a gente foi passando, foi percebendo que as oportunidades que a gente mais ansiava, nós não poderíamos lutar. Então, o primeiro ponto que o Mapa de Talentos foi percebendo que a gente precisaria voltar para dentro da nossa produção e entender que muitos dos processos que foram validados deveriam ser repaginados. Um primeiro ponto que a gente começou a descartar, por exemplo, foi no mercado B2C, no sentido de
investimento de marketing, produção de conteúdo, o tempo de retorno desse trabalho. Então, assim, quando a gente parou para pensar, a gente precisa de fôlego para continuar jogando. Então, primeiro salto de fé de 2023 para 2024 foi reconsiderar as oportunidades do mercado, sair um pouquinho do mercado B2C e ir para o mercado B2B, inclusive até B2G. Então, hoje, a gente está focado no governo, focado em grandes corporações de estudantes, focado em escolas, tanto no sentido de fazer mais uma questão da parte física, mas também o quanto que esse aluno, esse estudante, ele consegue ter de oportunidade, de repente até em acelerar o processo de intercâmbio estudantil em escolas, enfim. Então hoje a gente está, inclusive eu nesse momento estou finalizando uma pós-graduação de análise de mercado, não sei se você entende, quem está assistindo, o analista de mercado é ele que fala com o diretor de futebol quais as contratações que o clube deve fazer. Então analista de mercado esportivo. Uhum. Então hoje, por exemplo, sábado eu passei em acesso com o analista de mercado do Bahia, analista de mercado do América Mineiro, do Flamengo de Guarulhos, porque as tecnologias de movimentação, hoje está tudo muito bem desenvolvido. Hoje a peça humana, ele está fazendo algo que a máquina não faz, no sentido de poder... Aquele trabalho artesanal, de ficar computando movimentação dos jogadores, isso daí já acabou. Você já está pegando os dados alimentados. Então, por exemplo, eu não posso revelar qual clube, né? Mas a gente está entregando um relatório com 50 indicações de atletas para contratação em um clube da Série A. E a gente consegue colocar ali os 10 atletas de contratação imediata. Qual que é a área do clube que está com mais defasagem? Só que isso eu estou falando de um mercado que já existe empresas atuando com isso. Mas a gente está aprendendo isso e trazendo sempre um nível abaixo. Então eu não vou disputar no mercado que está muito mais maduro. Eu estou querendo entrar em um mercado que está muito mais frágil no sentido de oportunidades para quem está entrando. Hoje a gente está olhando para isso. Eu tenho fontes seguras que não existe esse movimento, Fábio, por exemplo, nas bases. Na movimentação profissional, você tem muito bem estruturado analista de desempenho, analista de mercado, mas na base não tem. Por exemplo, se hoje um clube da Série A, que tem a categoria de base, ele não sabe, por exemplo, quais as 20 promessas que ele pode investir para tentar trazer ele numa negociação com o empresário, se já tem empresário. Então, o que a gente está fazendo? Olhando para que já é uma realidade no profissional e testando, e na nossa realidade, onde que está sendo isso? Nas escolas. Esse é o futuro da Mapa de Talentos, utilizar os dados de individualidade biológica para ajudar... Na análise de mercado. Na análise de mercado? Perfeito. E o que mais? Vocês vão simplesmente fazer isso? Como que você vai fazer essa entrega? O que vocês pretendem com essa entrega aí, com esse futuro da Mapa de Talentos? O que eu comecei a fazer? Eu voltei a melhorar meu network com os estudantes. Estudantes que estão estudando em escolas estaduais, por exemplo. E agora que eu estou conseguindo ter acesso a esses estudantes, eu estou conseguindo aplicar alguns protocolos e criar uma base de dados 2.0, que foi a primeira base que a gente fez no início, mas agora mais avançada. E com essas informações a gente está validando agora o que eu consigo extrair da análise de mercado do jogador maturado, que está pronto, que já é uma realidade, desse gap desse atleta que está lá numa escola, que nenhuma base acredita nele, mas ele está ali brigando por um lugar no sol. O que a gente consegue extrair de informações? A gente brinca, né? Nosso sonho é descobrir, de repente, o Vinícius Júnior antes do Flamengo, o Endrick antes do Palmeiras. O que a gente tem que eles não vão ter? Então, a gente está tentando fragmentar essa roadmap, olhando para nossas experiências e aprendendo. Então, assim, lembra que no início o foco era análise de desempenho? Não, agora é análise de mercado. O que eu posso criar parâmetros? Você já jogou Futebol Manager? Já. Pensa no Futebol Manager. Pensou? Gamificando isso para atletas amadores. Eu não tenho dados do Daniel, que é sub-17 do Grêmio. Eu não tenho. Mas se ele for subir do sub-17 para o sub-20 para o profissional, ele entra nos dados estatísticos. Então as empresas que mapeiam o jogador, eles cuidam só do profissional, eles não cuidam da base. Então o que a gente vai ter que fazer? Validar esse novo ciclo
com a nova porta que está se abrindo, para saber se isso é suficiente para a gente falar, pronto, agora nesse novo estágio, a solução está madura desse lado. Entendi. Então, de fato, vocês estão criando aí... Vão construir uma base de dados gigante para você, de base principalmente, né? Ou especificamente para você chegar. E, cara, que bom. Do que a gente já conversou da Mapa de Talentos, acho legal essa pivotagem aí que vocês fizeram para ir para essa análise de mercado. Gostei demais de saber profundamente aí da sua história, Rafael, da sua história pessoal, tudo que você viveu, de onde você veio. E se você acha que as pessoas veem você como inconstante, eu costumo ir para o mesmo caminho que você, porque você é uma pessoa que, em minha opinião, não fica esperando as coisas acontecerem. Você vai lá e faz essas coisas acontecerem. E isso é muito importante no mundo hoje, que a gente vê boa parte das pessoas, a esmagadora maioria reclamando e outras pessoas buscando solução e buscando fazer. Então, eu lhe parabenizo por isso e que bom que você não deixou de fazer nada, não deixou de fazer durante a sua vida e fez você chegar até onde você está com a Mapa de Talentos, que eu espero, de fato, que você consiga ter mais sucesso. Então, lhe agradeço mais uma vez e deixo aí você livre para você dar a sua mensagem final para a nossa audiência aí do YouTube, do Instagram e também lá do Spotify. Primeiramente, agradecer mais uma vez a oportunidade. O papo foi show. Por mim, eu ficaria mais tempo aqui. Tem muita coisa que a gente não falou, né? Tem muita coisa e é um privilégio. O Fábio, realmente, ele é uma referência para a gente nas telas, né, que vocês acompanham, né, nos eventos de inovação e também fora das câmeras aí. É uma pessoa que eu tenho uma grande admiração. E agradecer à comunidade de Goreste que possa cada vez mais colocar empenho, energia, esforço e através dessa movimentação, novos empreendedores. A gente não está falando só de dinheiro, a gente está falando de vida, porque para que o dinheiro aconteça tem toda uma movimentação de propósito de pessoas. Então, eu só queria dizer que a gente não vai parar, a gente vai continuar ajustando o ritmo, aprendendo com quem fez e também tendo coragem de continuar arriscando. Eu acho que a fé é a certeza das coisas que a gente não se vê e o firme fundamento das coisas que se esperam, né? Então, desejo aí fé para todos e vamos para cima. Boa! Galera, de Goresters, esse foi Rafael Marinho. Ele é aí fundador da Mapa de Talentos e teve aqui um papo muito interessante com a gente sobre vários aspectos aí da vida pessoal e da vida profissional dele. Vai lá, procurem saber mais sobre a Mapa de Talentos. Para você, eventualmente, investidor aí que está olhando, olhem com carinho para essa startup de Chapa, né, aqui da Baixada Cuiabana. E para vocês, nossa audiência, nossos de Goresters, agradeço vocês por chegarem até aqui. Relembrando mais uma vez, se você está vendo a gente no YouTube, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, ative o sininho, faz tudo isso para você de fato fortalecer o nosso projeto, mas também você ficar sabendo quando novos conteúdos estiverem disponíveis, assim como esse que foi do Rafael. Lá no Spotify, não esqueça de classificar a gente com 5 estrelas também, que vai fortalecer. E para finalizar, gostaria mais uma vez de agradecer a Sicredi Ouro Verde por acreditar nesse nosso projeto e permitir que a gente conte história como a do Rafael. E também mandar aquele abraço pro Washington aí, meu amigo lá da VIP Suplementos, porque acreditou também que tinha tudo a ver a gente linkar, né, os produtos que são comercializados lá na loja dele com essa história do Rafael aqui que a gente contou. Era isso que a gente queria falar com vocês, era assim que nós gostaríamos de inspirar vocês, de dar voz a Rafael Marinho, e esperamos encontrar vocês no próximo episódio do DigoCast. Um abraço e até a próxima.